Boa tarde, muito boa tarde. Deixa o Instagram avisar que nós já estamos ao vivo. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta. Esse é o poder da internet, né? Nos conecta com pessoas no mundo inteiro. Vamos lá. Deixa o algoritmo avisar que nós já estamos ao vivo. Você que está chegando, está me ouvindo, consegue ouvir perfeitamente, o som está bom. E aí a gente vai começar a compartilhar mais um pouco, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. O propósito é que os céus possam vir à terra. Somos emissários do Senhor, somos agentes do Senhor aqui na terra, então o propósito é que nós possamos sim trazer os céus à terra. Vamos fazer esse download. Primeiro nós fazemos o upload. Como que nós fazemos esse upload? Através das nossas orações, intercessões, através do nosso clamor, através do nosso louvor, da nossa adoração. Tudo aquilo que nós fazemos expressando a nossa busca pelo Senhor é como se nós estivéssemos levando algo para Ele. É como se estivéssemos fazendo o upload de algo. Depois que esse upload é feito, o que acontece? Ele vai atingir certa medida e depois de certa medida acontece um transbordar, acontece um derramar do céu sobre a terra. É quando as taças começam a ser cheias. Onde que fala sobre as taças? Deixa eu pegar aqui na Bíblia para você. Apocalipse 5 no verso 5. Dá uma olhada aí se você tem a sua Bíblia. Abre aí Apocalipse 5 no verso 5. Só um minutinho. Apocalipse. Essa porra de cidade teve coragem de tomar uma atitude. Apocalipse 5 no verso 5. Veja o que fala. Apocalipse 5, 5. Apocalipse 5, 5, olha o que vai dizer. Fala assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, e os 4 anciãos cujo número era... Só um minutinho. Os 4 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Verso 8. Oi, mãe, benção, bem-vinda. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que é que cada ancião, veja bem, o que é que cada um desses anciãos tinha em suas mãos? Eles tinham taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão em vida para sempre. O que mostra aqui? Veja bem, no verso 8. Os anciãos, eles estavam ali na presença do Senhor e eles pegam taças de ouro. E essas taças de ouro, aqui fala que elas estavam cheias de algo muito peculiar, que é o que? Incenso. O que são os incensos? São as orações dos santos. Então, o que acontece com a minha oração e com a sua oração? A nossa oração,
Quando você verdadeiramente ora, quando você verdadeiramente entende a dinâmica, o contexto de uma vida de oração, o que vai acontecer? Suas orações elas não ficam na esfera terrena, suas orações sobem para diante da presença de Deus. E no momento que elas sobem para diante da presença de Deus, imagine que diante da presença de Deus há taças. Imagine que existe uma taça com seu nome, Maria das Graças, João Maria, Fernando, Gabriel, Adriano. Cada um de nós temos taças que ficam representadas diante de Deus. Imagine que essas taças, elas são cheias das orações dos santos. Então, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, alinhamos o nosso coração para com Deus aqui na terra e começamos a orar e buscar a face dele, a nossa oração ela não fica na esfera terrena, mas ela vai subir, é um upload, ela vai subir e à medida que ela sobe, o que acontece? É necessário que ela alcance uma determinada medida. Há uma determinada medida dessa taça que precisa ser alcançada para que o quê? Para que verdadeiramente aquilo que os céus querem fazer na terra possam acontecer. Aí você vai lá em Apocalipse 8, verso 5. Apocalipse 8. No verso 5, olha o que fala. Diz assim, ó. E o anjo tomou o incensário. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Vamos no verso 1. Fala assim, ó, Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então eu vi 7 anjos que se achavam de pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sob o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, as orações foram subindo. Aí aqui nesse texto o que deixa bem claro? Chegou um determinado momento onde veio um anjo, né? Tomou o incensário, ele chega diante de Deus, e ele apresenta diante de Deus o quê? O incenso, que são as orações dos santos. E aquilo sobe diante de Deus. Nesse momento, o que acontece? Esse anjo vem, ele vai diante do altar, ele pega as brasas de fogo que estão no altar, e ele mistura, ele pega aquelas brasas e ele coloca dentro da taça de ouro, cheia das orações, e ele mistura. E depois que ele faz essa mistura, a palavra fala que isso é enviado à terra, isso é derramado na terra. E no momento que isso é derramado na terra, acontece 3 coisas, vejam bem. Que 3 coisas são essas que acontecem aqui? Ó? E o verso 5, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 4 coisas na realidade, trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Pastor Maurício, bem-vindo, shalom. Trovões, vozes, relâmpago e terremoto, ou seja, trovões, né? Deus troveja. Deus é o Deus do trovão, né? A Marvel tem o Thor, nós temos o Deus do trovão, o verdadeiro Deus do trovão. Deus realmente é o Deus do trovão. Então, no momento que as orações são misturadas nos céus e são apresentadas diante de Deus, depois que ela é misturada com fogo, que são as brasas de fogo do altar, é um coquetel molotov. Quando isso é agitado nos céus, os anjos liberam isso sobre a terra. Trovões, relâmpagos e terremotos. E vozes, ou seja, as vozes, né? Aqui são quais vozes? Aí nós teríamos que falar disso aqui em uma aula, porque isso é bem extenso, porque são as vozes que estão diante do trono de Deus, as vozes que falam ali. Quais são as vozes? Uma das vozes é a voz do sangue de Jesus. Uma dessas vozes que nos representa diante de Deus é a voz do sangue de Jesus, que fala lá em Hebreus. Então, são vozes, relâmpagos, mas guarda esse último ponto aqui, terremotos. Então, sempre que as taças são cheias nos céus, haverá um terremoto na terra. Qual é o nosso papel? Qual é o meu papel e o seu papel? Trabalhar para que o quê? Que as taças sejam cheias, enchendo as taças. A nossa vida deve ser, sim, uma vida que se sincroniza para trabalharmos para encher as taças de oração. Então, imagine que você tem uma taça de oração diante da presença de Deus, com o seu nome. Se você pudesse visualizar essa taça de oração nessa hora,
qual seria a sua atitude? Porque imagine que há determinadas coisas que para acontecer na sua vida você depende de uma resposta de oração. Se você depende de uma resposta das suas orações, qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua atitude? Você vai ser uma pessoa que vai realmente se propor a orar. Para quê? Para que você possa colocar para cima, mandar para cima o quê? O incenso, para que esse incenso encha a taça de oração, para que no devido tempo, à medida que isso for cheio, ela possa ser liberada, e quando há essa liberação do céu para a terra, querido, nada fica no mesmo lugar. Ou seja, diante de um terremoto, tudo aquilo que tem que ser abalado, será abalado. Tudo aquilo que for frouxo, tudo aquilo que foi edificado pelo homem, que não foi o Pai que edificou, será abalado, será destruído. Agora, só vai permanecer aquilo que foi edificado por Deus. Então, é muito importante, é muito interessante você compreender isso, porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer uma oraçãozinha meio que a jato, uma oração express, e eles querem viver resultados dessa vida de oração. É possível viver resultado desse tipo de oração? Sim, mas é muito diminuta, é uma coisa muito pequena, muito aquém daquilo que verdadeiramente uma pessoa que, se ela entende esse processo, essa dinâmica, e se ela se alinha para fazer isso, ela pode alcançar. É um tempo verdadeiro onde a pessoa alinha o seu coração e ela fala, eu vou orar por isso até que isso realmente se torne uma realidade na minha vida. Eu vou orar por isso até que isso se torne uma verdade na minha vida. Agora, paralelo a isso, o que eu quero compartilhar com você hoje? O nosso papel é fazer esse upload, o de Deus é descarregar o download. Agora, o que eu quero compartilhar com você hoje? Eu comecei a falar na última live, na segunda-feira, com você, que estamos entrando em um novo tempo. Dentro do novo tempo que nós vamos entrar, dentro do calendário bíblico, nós vamos entrar no ano 5785. Estamos fechando o ciclo do ano 5784 e vamos para o ciclo 5785. Isso vai acontecer quando? No dia 2 de abril. Porém, o que acontece? O calendário bíblico ele é dividido entre décadas, depois nós vamos ver os anos, depois nós vamos ver os meses, depois nós temos as semanas. Então são vários ciclos que acontecem. Dentro do ciclo da década, nós estamos vivendo a década da letra P. A letra P fala de quê? O símbolo da letra P aponta para a boca. Então a letra P fala da boca. Se fala da boca, fala do falar. Ô Renato, fala meu amigo. Então a letra P fala do falar. A letra P diz menção a tudo aquilo que nós fazemos, proclamamos, sempre quando nós abrimos a nossa boca e nós falamos. Então, é muito importante nos atentarmos a isso. Então, estamos na década onde aquilo que nós falamos tem mais poder. Se você averiguar na palavra, se você pegar somente no livro de Provérbios e colocar na lupa, aí, na pesquisa da sua Bíblia, no aplicativo, marca só o livro de Provérbios e coloca lá, palavra. Você vai ver mais de 10 versos onde Salomão, que foi um dos homens mais sábios, foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, a palavra nos mostra ali várias coisas que Salomão destaca que vem através do falar. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se fora desse tempo profético que estamos vivendo, da letra P, a palavra, o fruto da nossa boca já tem um poder, já tem uma evidência. Imagine então dentro dessa perspectiva profética, onde a letra P, que está associada à boca, está mostrando, está falando que aquilo que nós falamos há um endosso maior no mundo espiritual. Então isso nos leva para onde? Nós precisamos aprender a usar a nossa boca. Você tem uma década para fazer isso. De repente, está fechando aqui o ano 2024 no calendário gregoriano, mas dentro do calendário bíblico, o ano 5784. E de repente você é uma pessoa toda estabanada com sua boca. Sua boca te governa, você não governa ela. Então o que é importante? Você acordar, atentar, ativar e começar a desenvolver o controle da sua boca. Não seja governado por ela, não permita que a sua boca te coloque em situações que depois você não vai conseguir se desfazer. Então, aprenda a guardar a sua boca. O salmista Davi, em um dado momento, ele fala o quê? Pai, coloca a guarda nos meus lábios. Que a sua boca não seja tão grande ao ponto de causar na sua vida uma morte, um precipício, mas que você possa aprender a viver e a governar a sua boca.
Aprenda a viver e a governar a sua boca. Então, na década é a década da boca. Aí o que acontece? Aí nós vamos ter os anos. Tivemos o ano 5780, que foi 2020, 5781, 2021, 5782, 2022, 5783, 2023, 5784, que é 2024, o ano que nós estamos vivendo. E dentro dos anos, o que acontece? Esse é o ano da porta. Então, dentro da década é a década do falar, e esse é o ano da porta. Então, como que eu associo isso? Na década é a boca, então eu preciso usar a minha boca, mas existe uma porta no ano. Então é o ano que eu preciso falar as portas que estão diante de mim. É o ano que eu preciso abrir a minha boca, declarar, proclamar, decretar portas. As portas que precisam ser abertas. Isaías 22 vai falar o quê? Que o Senhor abre portas que o homem não pode fechar e fecha portas que o homem não pode abrir. É a chave de Davi. Como que eu aciono a chave de Davi? Quando eu abro os meus lábios, debaixo de um entendimento, de uma inspiração, da unção do Espírito Santo, e começo a falar as portas. Eu verei portas se abrirem, mas as portas também que não são do Senhor, elas vão começar a se fechar. Então, na década eu falo, no ano é o ano das portas. Então eu preciso estar atento a isso. Agora, quando nós vemos dentro do ano nós temos 12 meses. Dentro do calendário gregoriano temos 12 meses. Dentro do calendário bíblico também temos 12 meses. E é interessante porque quando você vai entender a referência, quantos filhos, quantas eram as tribos de Israel? Quantos filhos Jacó teve, Quantas são as tribos de Israel? São 12 tribos. Se são 12 tribos, temos também o que? 12 meses. Então, cada mês, dentro do calendário bíblico, dentro do ano, o que vai representar? O mês está associado a uma tribo de Israel. E qual é o mês que nós estamos vivendo? Estamos indo, esse é o último mês dentro do calendário bíblico. Se é o último mês dentro do calendário bíblico, veja bem, estamos indo para o fechamento do ano, onde vai fechar o quê? 5784 e vai abrir o 5785. Então, o que nós precisamos entender? Qual é o mês que nós estamos vivendo? Qual o significado esse mês carrega? Adriano, mas para que eu preciso entender o significado do mês que eu estou? Porque, veja bem, há uma revelação que Deus quer que os seus filhos entendam e caminhem sobre ela, que é a revelação bíblica do mês. Quando eu entendo a revelação bíblica do mês, eu entendo qual é a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele ciclo de 30 dias que nós vamos viver. Então, a partir dessa compreensão, o que eu posso fazer? Eu posso me antecipar. Quem antecipa, governa. Então, quando eu sei qual é a vontade de Deus no mês referido, eu posso fazer o quê? Eu posso antecipar todo e qualquer ataque do inimigo. E você vai perceber, à medida que você compreende isso, que o que acontece? Sempre quando você sabe qual é a revelação, a vontade de Deus para aquele determinado tempo, o inimigo, Satanás, sempre vai tentar contra-atacar para te sabotar, para que você não viva aquilo que Deus está te chamando a viver naquele determinado tempo. E o que eu quero compartilhar com você aqui, nessa tarde, é justamente isso. Qual é a revelação profética que esse mês, que está sendo o último mês dentro do calendário bíblico 5784, qual é o significado desse mês? Para quê? Para que você possa se atentar, não se distrair, principalmente porque estamos indo para um fechamento de ciclo, e é muito importante que você compreenda o que é um fechamento de ciclo. Veja bem, tem pessoas que elas não conseguem romper porque elas sempre estão presas dentro de um mesmo ciclo. O que é um ciclo? Aquilo nunca termina na vida da pessoa. A luta, a dificuldade, o problema é sempre existente e é sempre o mesmo problema. Ela sempre está lutando contra a mesma coisa, mas ela nunca consegue vencer nem prevalecer contra aquilo. Então, o que é importante entender? Vamos romper um ciclo. Estamos saindo de 5784 e entrando em 5785. O que é importante? A vontade de Deus, a saudação é o Shalom, Shalom. E o que é o Shalom, Shalom? O significado disso, é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A nossa vida, ela foi programada por Deus para que seja uma vida completa, uma vida plena. Porém, desde o ventre, muitas e muitas pessoas são atacadas pelo inimigo. É como se o inimigo já descobrisse que Deus tem algo, um propósito, um destino profético na vida dessa pessoa, e ali começasse um ataque contra a vida dessa pessoa.
E esse ataque ele vem no intuito de quê? De gerar uma fragmentação na alma dessa pessoa, onde ela não consiga ser uma pessoa plena, completa, e ela sempre sinta a necessidade, o vazio, ela sempre se sente incompleta, ela está no presente se sentindo incompleta. Qual é a ação que uma pessoa que está no presente se sentindo incompleta tem? Ela vive olhando para trás. E esse viver olhando para trás é um sentimento de falta, é como se ela tivesse perdido algo atrás, no passado, que está lhe faltando hoje no seu momento presente, e essa falta impede ela de entrar no seu futuro e de viver no seu destino. Então, o que é necessário acontecer? Que essa pessoa ela passe por um processo de cura e restauração, para que o que? Todo fragmento da sua alma que foi tirado, muitas vezes, desde o ventre, possa ser restaurada a sua vida e ela possa viver o shalom, shalom, onde nada fique quebrado, nada fique faltando, nada na vida dessa pessoa fique fora do lugar. E ela comece a experimentar um sentimento, ela comece a viver debaixo de uma perspectiva onde ela se vê plena. A alma dessa pessoa não falta mais nada. E é interessante que a nossa prosperidade externa depende da prosperidade da nossa alma. Uma alma doente é incapaz de fazer com que uma pessoa consiga verdadeiramente prosperar. E quando eu falo de prosperar, não associe a sua mente apenas a recursos financeiros. Pense em todas as áreas da vida, porque tem pessoas que visivelmente são prósperas financeiramente, mas são doentes emocionais. E essa doença emocional é uma doença da alma. A alma dessa pessoa precisa ser curada. E eu preciso alinhar a minha vida para o futuro que Deus está me chamando. Se Ele me chama para viver um 5785, querido, eu quero entrar, e eu declaro também que você vai entrar em 5785 de forma plena. Para isso é muito importante que você alinhe a sua visão, sua intenção e seu coração, entendendo que você vai entrar em um novo tempo e não vai deixar nada para trás. Então estamos em um mês muito chave de fazer o quê? Um fechamento de ciclo. É tempo de parar e ver quais são as coisas que ainda estão abertas na nossa vida, que podem impedir nossa vida de acessar esse novo tempo. Quando nós fazemos isso dentro do calendário gregoriano, quando vamos passar, por exemplo, tem pessoas que passaram de ano do 2023 para o 2024. Só que, sabe a verdade? Muitas pessoas ainda estão presas em 2023, muitas outras estão em 2022 e nos anos para trás. Por quê? Porque elas não conseguiram fechar um ciclo. O ciclo permanece aberto. Quando o ciclo permanece aberto, a alma dessa pessoa, a vida dessa pessoa fica travada. Ela precisa fechar um ciclo. Nós precisamos ser pessoas intencionais em abrir um novo tempo, em viver um novo tempo, mas também em perceber quando esse tempo ele finaliza e fechar esse ciclo e sairmos inteiros para viver um novo tempo. Porque muitas pessoas ficam travadas em áreas da sua vida, justamente por não entender essa compreensão e ficarem, esperando algo acontecer de fora, quando na verdade o que falta é uma ação de dentro dessa pessoa. Então, só para você entender, dentro desse mês, que é o último mês que vai nos levar para o calendário, para o novo ciclo da parte de Deus, nós estamos vivendo o mês de Elul, E-L-U-L. O que aponta o mês de Elul? É o mês da tribo, corresponde à tribo de Gade, é a tribo dos gaditas. Aí quero compartilhar algumas coisas com você aqui a respeito desse mês que são importantes de você compreender. Veja bem, lá em Gênesis 30, no verso 11, olha o que acontece. A palavra fala assim: Lia o chamou de Gade e disse, sou afortunada. Quem é a mãe de Gade? A mãe de Gade é Lia. Então, no momento que Gade nasce, ela declara algo muito poderoso. Ela fala, eu sou afortunada. O que ela estava declarando? Eu sou abençoada. Você consegue imaginar isso? Porque o momento do nascimento, se você conhece, entende o processo do nascimento, para muitas pessoas, para muitas mulheres, esse momento do nascimento é um momento de muita dor. Porém, no momento que a sua madre se abre e Gade nasce, ela declara, eu sou abençoada. E quem era Lia, O nome Lia tem como significado no original cansada. Lia era uma pessoa cansada. Aí, veja bem, ela teve o seu filho e ela gritou, eu sou afortunada, eu sou abençoada. O que significa isso? Ela estava declarando no mundo espiritual, eu sou uma mulher rica, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher que tem uma boa fortuna.
Foi isso que ela declara no momento que Gade nasce. Então, Gade tinha um significado profético que trazia à vida de Lia, cansada, um descanso, um refrigério, um bálsamo da parte do Senhor. Não era um momento de dor, não era o momento que a madre de Lia se abre, ela declara profeticamente: eu sou abençoada, sou rica, eu tenho uma boa fortuna, eu sou próspera, Deus me prosperou. Mas o que Deus tinha colocado nas mãos dela? Um filho. Ela conseguiu olhar para um filho e ver tudo isso. Você compreende? Ela chamou seu filho Gade. E o que significa Gade? Preste atenção. O significado do nome da palavra Gade significa penetrar. Ou seja, Gade era alguém que iria penetrar em algum lugar, em algum momento da sua vida. Significa cortar, significa invadir. Gade também significa juntar em tropas, multidões. Gade também significa atacar. O nome Gade está associado a tropa. O nome Gade significa tropa. O que ela coloca o nome no seu filho? Quem olhava para o seu filho, ela olhava para um bebezinho e gritava: Gade, tropa. As pessoas olhavam assim e falavam assim: mas eu só vejo uma criança. Era uma criança que tinha no seu destino profético algo muito poderoso, que era o que? Ser uma tropa. Quem olhava para ele via mas quem conhecia o destino profético daquele menino sabia que ele era uma tropa. Ele era alguém muito violento, ele foi chamado a ser uma pessoa violenta. Ele foi chamado a ser uma pessoa de guerra, que iria estar nas trincheiras do Senhor. Ele recebeu de seu pai uma palavra profética. Veja bem, Gênesis 49, no verso 19, quando Jacó estava ali, já caminhando para os seus últimos dias, em Gênesis 49, ele chama cada um dos seus filhos e ele abençoa, ele libera uma bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo muito especial. O que era a bênção que Jacó libera sobre a vida de cada um dos filhos? Palavras. O que era a bênção? O que é essa bênção? Ele não entregou propriedade física, ele não colocou materialidade na mão deles, ele colocou palavras. As bênçãos que os patriarcas, as 12 tribos foram recebendo eram palavras que eram liberadas de cima para baixo, dos pais para os filhos. Então existe um poder na bênção, e se você parar e perceber, a bênção tem se tornado algo muito banal, algo que muitas vezes não está sendo mais praticado. Eu lembro um tempo onde, quando chegava na casa de um familiar, a gente gastava ali muito tempo, vários minutos para dar bênção para todos os tios e tias, todas as pessoas mais velhas que estavam ali, onde íamos em um por um: bênção, bênção, me abençoe, me abençoe. E era algo que muitas vezes as pessoas faziam, sem o entendimento. E aqui eu quero te chamar a esse entendimento. Há um poder na bênção. Quando você tem a oportunidade de abençoar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, não perca essa oportunidade. Mas eu não tenho nada para dar para ele. Você está liberando as bênçãos do céu sobre a vida dele. Suas palavras criam realidades. No momento que você impõe as mãos com o entendimento e com a autoridade que você tem, aquilo que você está falando sobre a vida está abençoando a vida dessa nova geração. Então é importante entender e praticar isso. Aí qual foi a palavra profética que saiu da boca de Jacó, de Israel, para Gade? Gênesis 49, 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. O que ele falou aqui? Sabe o que vai acontecer? Vai vir um tempo na sua vida onde você vai sofrer um levante. Uma tropa vai se levantar contra a sua vida, mas fique em paz. Você é maior do que ela, você vai se levantar e vai sobrepujar toda a força, todo o ataque que essa tropa trouxer sobre você. Aqui eu quero compartilhar com você rapidamente, para a gente ir já para o final, algumas características desse mês. Na cultura hebraica, o que esse mês aponta? O mês de Elul é um mês em que o rei saía para o campo. Era um tempo onde lá na cultura, na época dos reis ali, os reis eles deixavam todo o protocolo do palácio e eles vinham ao campo. Era um tempo em que os reis ficavam disponíveis e acessíveis para com seu povo. Isso para quê? Para que o povo pudesse vir e ter acesso ao rei. Ter uma abertura de se aproximar e conversar com o rei sem os protocolos, sem toda aquela ação protocolar que muitas vezes afastava
as pessoas do rei. Então o rei vinha ao campo nesse tempo. O que é que isso significa para nós? Eu creio que é um tempo onde a presença de Deus ela está mais tangível sobre as nossas vidas. E como que você vai poder perceber isso? Se estamos falando de oração, assim na terra como nos céus, é um mês para você começar realmente a ter uma vida de oração. E nessa vivência de oração, o que você vai experimentar ao longo desse mês? Mais proximidade da presença de Deus. Você vai começar a orar e você vai perceber a presença de Deus de uma forma mais tangível. Seja você sozinho ou seja você em meio aos irmãos, a palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem ali, o Senhor se faz presente. Então, independente da forma como você vai orar, como você vai buscar, eu só te recomendo que você faça. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus. Há algo acontecendo no mundo espiritual ao longo desse mês, até o final do mês de setembro, e é importante que você acesse ao Rei. Não há tantos protocolos neste mês. O rei está no campo, ele está disponível, ele quer nos encontrar. Interessante porque diante disso nós precisamos acessá-lo. Esse mês também, veja bem, ele aponta para onde a misericórdia está sendo designada da mão de Deus, ou seja, a misericórdia disponível para as nossas vidas. O que é misericórdia? É muito importante entender o que é misericórdia, porque graça significa favor imerecido. É um favor que nós não podemos pagar para receber. Nós só podemos recebê-lo. Não tem como merecer a graça só pode ser recebida. E o que é misericórdia? É quando você tem algo que você sabe que fez errado, que você merece a punição, que você merece o castigo, mas no momento, em vez de você receber a punição e o castigo, você recebe o alívio, o refrigério. A mão de Deus vem e não te contempla de forma corretiva, mas é como se ele abrandasse sobre você, trouxesse, sabe, a misericórdia dele de forma que nos constrange. É aquele dia que você fala assim, cara, eu sei que eu fiz isso errado, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu mereço ser punido, e você já está aberto esperando a punição, e o que você recebe? A misericórdia. Então, este é o mês onde as mãos do Pai estão designadas para oferecer sobre nós a misericórdia. Aí Isaías 59, no verso 1, veja o que fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então é tempo de orar, querido. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido para que não possa ouvir. Se você precisa de misericórdia nesse mês, eu não sei no que você se meteu, mas se você precisa de misericórdia, eu quero declarar sobre a sua vida. Existe uma nova porção de misericórdia disponível sobre a sua vida para esse tempo. Busque essa misericórdia enquanto ainda é tempo. Esse também é um mês para encontrar o seu lugar na companhia do Senhor. O que é isso, né? Ache lugar na presença de Deus, ache lugar aos pés do Senhor, ache lugar na mesa do Senhor. Busque esse lugar. A palavra de Deus diz em Isaías 55, no verso 6, olha para você ver: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não brinque, querido, não deixe para depois. Nunca esteja ocupado demais para que não possa orar. Porque, veja bem, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se o profeta declara isso, porque é possível que você busque ao Senhor em um momento e não o encontre. E se você já tem um tempo de caminhada cristã, você sabe disso. Existem momentos na nossa vida onde nós parece que oramos, clamamos, buscamos com toda a intensidade da nossa vida, mas parece que estamos esmurrando o ar. É como se a nossa busca não fosse correspondida. É como se Deus estivesse em silêncio e Ele não quisesse nos responder. Aí a palavra fala: busque enquanto se pode achar, invocai-o, invocai a presença dele enquanto ele está perto. Porque há uma possibilidade de buscarmos e não encontrarmos. Isso é real. Aí um outro ponto que esse mês aponta: mês para consertar o que foi quebrado, ou seja, porque tudo aquilo que está quebrado, a palavra é shalom, shalom, e o que o shalom, shalom aponta? Nada fica quebrado, nada fica faltando. Então, se existe algo quebrado na sua vida, esse é um mês muito propício para que a sua vida seja restaurada. Se existe algo que se quebrou na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, de repente o seu relacionamento com Deus se quebrou. De repente, relacionamentos que Deus tinha para com a sua vida foram quebrados. Eu não sei o que foi quebrado na sua vida, mas eu quero declarar sobre a sua vida que este é um mês para restaurar
restaurar aquilo que foi quebrado. De repente a sua própria vida foi quebrada. Você recebeu algum tipo de seta do inimigo, o inimigo colocou algum tipo de situação, ataque sobre a sua vida, isso quebrou a sua vida. Então este é um mês para que a sua vida passe por um tempo de restauração, que aquilo que foi quebrado seja restaurado. E não tem problema, querido, ser restaurado. É uma coisa maravilhosa ser restaurado. Porque, veja bem, nós muitas vezes, dentro de uma utopia, queremos valorizar apenas aquilo que é perfeito. Perfeito de que forma? Intacto. Aquilo que nunca sofreu um dano. Ei, vaso ruim quebra. O vaso bom é um vaso, veja bem, o vaso bom é um vaso que ele tem as marcas do desgaste, do uso. O que adianta ser um vaso aparentemente perfeito, intacto, mas que nunca foi utilizado? Agora, todo vaso, tudo aquilo que é utilizado no dia a dia, tudo aquilo que é útil para a vida de pessoas, haverá um desgaste. E esse desgaste, consequentemente, gera marcas. E muitas dessas marcas vêm de quê? De feridas que foram causadas na caminhada. Essas feridas que ocasionaram-se na caminhada, elas foram ministradas. É importante que toda ferida passe por um processo para ser curada. As feridas não devem ganhar voz através da nossa vida. Quando uma ferida ganha voz através da nossa vida, essa ferida contamina outras pessoas. O que é importante acontecer? A minha ferida sendo curada, a minha ferida no lugar da minha ferida haverá uma cicatriz. Essa cicatriz fala de um Deus que cura. Nosso Deus cura. Ele é Jeová Rafá. Ele é aquele que cura. Então não importa qual tipo de ferida você tem ou você está carregando. Eu quero declarar um tempo de cura sobre a sua vida. Tudo aquilo que foi quebrado na sua vida, que precisa ser restaurado nesse tempo, eu quero declarar sobre a sua vida em nome poderoso de Jesus. Eu declaro um tempo de restauração. Tudo que se quebrou, venha um tempo para a restauração. Olha o que Isaías 57, no verso 15, fala sobre isso. Porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar eu habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então não importa, querido, como você chega aqui nessa live hoje, ou você que vai assistir a gravação, sabe, como está o seu coração. É importante que você entenda que esse é o mês para consertar aquilo que foi quebrado. Que se o seu coração se quebrou, Deus é especialista em pegar corações e restaurar corações. Se você colocou seu coração na mão de um homem, de uma mulher, e eles zombaram, brincaram, quebraram o seu coração, eu quero declarar que o seu coração será curado nesse tempo, em nome de Jesus. Não ficará nada quebrado, não ficará nada faltando, não ficará nada fora do lugar. Deus vai trazer sobre a sua vida um tempo de plenitude. Penúltima coisa que esse mês aponta, esse é um mês para correr para a torre de poder. O que é a torre de poder? Qual é o lugar da sua segurança? Qual é o lugar do seu refúgio? Qual é o lugar onde você se sente protegido? Qual é o lugar onde você olha, quando você chega ali, você fala, eu estou livre de ameaças? A palavra de Deus vai dizer no livro de Naum, capítulo 1, no verso 7, fala assim, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. O Senhor é bom, querido. Declare isso. O Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo. Só que veja o que ele continua falando. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. No dia da angústia, Deus é uma fortaleza. Eu não sei qual angústia pesa no seu coração nesse mês de setembro, nesse mês de Elu, onde vamos para um fechamento de tempo, mas eu quero declarar, decretar, eu decreto em nome de Jesus, que toda angústia que está sobre a sua vida e o seu coração se quebra. Eu declaro que a angústia saia do seu peito, tudo que tem roubado a sua paz, tudo que tem anulado no seu coração a alegria, eu declaro quebrado nessa hora em nome de Jesus. Eu declaro alegria sobre a sua vida nessa tarde em nome de Jesus. Que a angústia dê lugar à alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. No dia que a angústia tenta te abater, você tem que correr para esse lugar seguro, esse lugar onde você fica protegido, este lugar onde você fica guardado. Quando você entra ali, você fala assim, nada me toca, nada me pega, eu sou intocável nesse lugar. E ele termina falando, e o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece todas as pessoas na face da terra que confiam nele. Querido, que o teu coração confie no Senhor. Eu quero declarar que você nesse mês de setembro vai aumentar a sua confiança.
Haverá uma confiança maior no teu coração que brotará e se alinhará. A sua boca confessará e a sua vida expressará essa confiança em nome de Jesus. E a última coisa que aponta para esse mês: o rei está no campo. O rei está no campo. Desculpa, penúltima. A penúltima fala aqui, ó, é o mês para manifestar a sua fé. Deus quer ver a nossa fé, Deus se agrada da nossa fé. A fé é algo que agrada a Deus. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Como anda a sua fé? Como está a sua fé nesse mês de Elu, mês de setembro? Esse é um mês para manifestarmos a nossa fé. Se você acredita e não faz aquilo que você crê, não existe. Não existe. Tudo aquilo que você confessa que crê, alinhe seus pés, alinhe sua vida para caminhar nisso em nome de Jesus. Que a sua vida entre em convergência com tudo aquilo que você fala. Que a sua vida seja uma congruência. O que é congruência? Aquilo que eu falo, eu também faço. Porque tem pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Tudo aquilo que você abre a boca para falar, você tem a vida para viver. Amém? E a última coisa é o mês que o rei está no campo. Ele está acessível, ele está disponível. Então não perca essa oportunidade de se aproximar da presença dele. Invocai-o enquanto ele está perto. Buscai-o. Buscai. Deus quer ser buscado. E o que acontece no momento que eu busco a Deus? O que acontece no momento que eu busco a Deus? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe algo muito peculiar, muito singular nas mãos de Deus. A mão dele está estendida. Então existe algo muito único para cada um de nós, nas mãos do Pai, ao longo desse mês de setembro. E eu quero te desafiar, assim na terra como nos céus, a entrar na presença dele, a buscar a presença dele ao longo desses dias. E eu creio que você vai receber das mãos dele algo que só ele pode te dar. Mas para isso alinhe a sua vida. Amém? Quero orar para a gente terminar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida que está assistindo, que vai assistir essa gravação diante do Senhor. Pai, sabemos que é um propósito do Senhor relacionado à sua estação. Nós não queremos caminhar no calendário do homem, queremos nos mover debaixo do teu calendário, debaixo do movimento dos céus. Por isso, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós como algo que precisa acontecer ao longo desses dias, Senhor, que a nossa vida se alinhe para viver em intencionalidade, em intensidade, tudo o que o Senhor nos chama a fazer. Pai, alinha os nossos pés para caminhar essa jornada. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que assim como Lia declarou, eu sou abençoada, eu sou afortunada, eu sou próspera, eu sou rica. Eu quero que cada um possa também sair daqui com esse pensamento, que nesse mês onde a tribo de Gade é evidenciada, Pai, que possamos ver tudo aquilo que Gade vivenciou, desfrutou, rompeu. Pai, que isso seja assim uma direção, uma inspiração para que a nossa vida possa romper também dentro desse novo tempo ao qual o Senhor nos chama. Pai, e alinha a nossa vida, que todo fragmento que foi tirado da nossa alma, da nossa vida ao longo dessa caminhada até aqui, Pai, eu quero declarar um tempo de restauração, eu quero declarar um tempo, Pai, onde tudo aquilo que foi quebrado será consertado. Pai, que a tua mão venha, se estenda, que o Senhor, como o artesão, o olheiro da nossa vida, Pai, refaz os vasos. Que este seja um mês onde o Senhor possa refazer os vasos, e o vaso sou eu, o vaso é cada um desses irmãos que assiste. Pai, abençoa, prospera, direciona a nossa vida dentro daquilo que o Senhor nos chama a viver, e que seja assim na terra como nos céus. Se a sua vontade ela não é impedida nos céus, que ela também não seja impedida aqui na terra, que ela comece a operar a partir da nossa vida para fora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então é isso. Na sexta-feira a gente está de volta e vamos ver, tá bom? Acompanha lá nos stories, Deus te abençoe, a live está salva, compartilhe.